Então, é como se aquele concreto virasse um tanto de bolinhas, de pedrinhas. E aí, você substitui parte do agregado pelo agregado reciclado. Tá? Então, sim, é viável e é sustentável. E tem algum impacto na qualidade do novo concreto? Não, aí o que acontece? Não é que eu vou falar que não tem. Aí você vai dimensionar o traço, levando em consideração que você tem um novo agregado ali, por exemplo. Tá? Quer dizer, na hora de fazer a receita... Na hora de fazer a receita... Eu vou levar em consideração... Isso. A norma, ela permite... O que está entrando nessa receita? A norma, ela permite substituir 20% do agregado por esse agregado reciclado. Então, você vai checar se você vai usar 5%, 10%, 15% ou 20% e o que pode te onerar. Eu costumo falar que as concreteiras, elas têm muitas ações de sustentabilidade, tá? Eu falo assim, a gente reutiliza muito água, né? Eu falo, a perda de água dentro de uma concreteira, ela é pequena. E o concreto não deixa... A gente tem cada vez mais aproveitado essas oportunidades e que bom que as normas estão caminhando para... Evoluindo junto. Né? Evoluindo junto. Porque senão é muito material para descartar. E a durabilidade do concreto em ambientes que são mais agressivos, né? Acho que você falou um pouco há pouco tempo sobre essa questão. Regiões costeiras ou industriais, né? Isso pode ser um desafio. Como que você protege o concreto nessas condições? A gente acho que aí entra tanto na questão desses novos materiais que estão surgindo, como também do que você... O que acontece? Mistura? Geralmente, quais são os principais ataques que tem ali, né? Vamos supor assim, os principais problemas que pode acontecer em ambientes muito agressivos. Corrosão da armadura, então, muito contato com CO2 ou com materiais que podem corroer a armadura. Efeitos de carbonatação no concreto, etringita tardia, o que é isso? O cimento, ele não vai reagir tudo, ele vai expandir e aí vai começar a ter desplacamento. Então, você pode ter ações químicas, biológicas. Então, o que você tem que fazer? Você precisa trabalhar com concretos menos porosos. É igual o que eu coloquei para deteriorização. Você precisa evitar, minimizar que essas substâncias entrem em contato. Que a água, principalmente que a gente avalia, entre em contato com concreto. A água é impressionante, mas eu falo assim, ela tem um efeito quimicamente. Então, às vezes, vamos supor, uma etringita tardia. Eu pego lá o C3A do cimento, que é uma presença que tem um elemento químico que tem no cimento. Com presença de água, eu vou acabar expandindo. Então, como que eu faço isso? Tentando buscar cimentos mais adequados para aquela situação. Às vezes, cimentos que tem menos clinker, que tem mais adições. E dimensionar traços, o qual eu consiga reduzir o número de vazios dele, mais compactos. E também precisa, aí eu estou falando muito mais voltado para o segmento, assim, na hora de dimensionar os traços. Mas os construtores também precisam ter cuidados para minimizar surgimento de fissuras, porque se tiver fissura, vai penetrar água, vai penetrar qualquer coisa desses ambientes externa, industriais, né? Externos. Tá? O cuidado não está só na preparação ou na escolha do concreto, mas também na execução, todo o processo de planejamento, projeto e execução, né? Isso. Porque você começa no cálculo também. Você começa lá atrás. E aí, às vezes, você tem nessas áreas, você não precisa de um concreto que tenha que resistir muito à compressão, então que precisaria de uma elevada resistência, mas em contrapartida você precisa de um concreto mais compacto, então você acaba tendo um concreto de alta performance, mesmo que a necessidade de resistir ao esforço é baixa, mas você tem outros contrapontos, que é tentar minimizar a porosidade desse concreto, reduzir o número de vazios do concreto, que é por onde vai percolar o ar, a água, né, gás carbônico que está aí no nosso ambiente todos os dias. E que são fatores que não tem como a gente eliminá-los. Qual que é a importância, né, de uma manutenção preventiva em estruturas de concreto para a gente garantir mais longevidade para as construções? Então, isso é muito importante porque o que você vai garantir essa durabilidade está ligado a lá atrás, quando eu estou dimensionando, né, e executando, aplicando, mas no futuro eu preciso ter checagens, eu preciso checar
estão surgindo ao longo do tempo fissuras, rachaduras, manchas no concreto? Porque se estiver surgindo, eu preciso entender a origem e tratá-las rapidamente para que isso não entre um colapso. Então, é por isso que eu preciso fazer essas checagens, porque eu consigo encontrar o problema e resolvê-lo. Porque se eu não trato a fissura, ela vai continuar abrindo. Tá? Existem também impermeabilizantes que você passa nessa estrutura e que eles têm uma vida útil menor do que a do concreto. Então, você precisa voltar e passar novamente para garantir essa manutenção. Sempre é pensando o seguinte, como se eu quisesse vedar, né? O máximo que eu puder fazer com que aquele concreto não penetre nada por ele, seria o ideal. Então, a gente consegue dimensionar traços cada vez mais menos permeáveis, acho que esse é o termo, mas essa manutenção é justamente para isso, porque o concreto ele não se rompe de uma vez, ele vai avisando. Ele vai apresentando os sinais. Ele vai apresentando os sinais. Às vezes ele, sei lá, teve um erro, vamos pensar assim, cheguei numa obra, uma concretagem que aconteceu há 20 anos atrás e começou a ter contato com água, foi usado um agregado que tem reação ao álcool agregado, então ele expande, então comecei a ter deteriorização. Então eu vou precisar recuperar isso, né? Vou precisar recuperar, porque senão aquela estrutura pode colapsar. E nos projetos de grande porte, né, como as pontes, os viadutos, quais são os cuidados especiais que devem ser tomados na hora da escolha e aplicação do concreto? Acho que a escolha passa pelo que a gente conversou antes, que tem a ver com o tipo de concreto, Exatamente. né? Eu falar escolha, ela passa por você saber o ambiente que o concreto está sujeito, o que ele precisa suportar. E a gente, quando vai dimensionar, então vamos supor, na maioria das vezes são concretos CADs, são de alto desempenho, são concretos autoadensáveis. Então, quando eu vou dimensionar, eu preciso entender muito bem a finalidade daquele concreto para que eu possa dimensionar o traço da melhor maneira possível, para que eu encontre os melhores ingredientes ali para aquela receita. E aí é o que eu falo, temos que ter cuidado na aplicação? Temos, porque se eu não faço uma cura, que a gente comentou lá atrás, adequada, eu começo a ter problemas. Então, assim, dentro de uma concreteira, começam os cuidados desde a matéria-prima. Então, eu preciso ensaiar os componentes do concreto para eu poder ver se eles estão chegando de acordo com o que foi dimensionado. Eu preciso ensaiar esse concreto, eu preciso checar, será que eu vou ter problemas de temperatura de lançamento desse concreto? Então, também a gente dimensiona isso. Porque será que eu preciso baixar a temperatura de lançamento do concreto? Eu preciso pensar na logística. Eu vou ter uma grande concretagem. Como que vai ser isso? Que horas que eu falo assim, vai faltar caminhão? Não vai faltar caminhão? Vai ficar muito tempo? Então, são cuidados que eu preciso ter, não só na execução, na garantia que os materiais que foram dimensionados vão atender ao longo de toda essa concretagem, porque são mais de uma concretagem, mas também pensar na parte logística para que ela não gere nenhum outro problema e curar. Isso é imprescindível, porque senão planejamento, um bom planejamento estratégico é fundamental. É fundamental. Quais que são as principais normas, né, e padrões de qualidade para o concreto no Brasil e no mundo? Vamos pensar assim, eu vou até falar mais no Brasil. A gente tem várias normas, mas eu vou concentrar nas 3 principais, que seriam a 6118, que eu digo que é a Bíblia do calculista. Então, nela vai estar todas as definições, o que é necessário, o que é importante para eu dimensionar o concreto. Então, eu vou ter que pensar lá o tipo de aço que eu vou usar, o que vai ter que resistir. Eu costumo falar que ela é a Bíblia do calculista. Começa dali. Começa. A nossa Bíblia já é a 7212, que ela é uma norma de dosagem de concreto em central. Nessa norma, ela vai ter definido qual o dimensionamento do traço, o que eu tenho que garantir para o cliente, como que eu vou controlar o meu concreto, como que eu vou controlar a minha matéria-prima, quais estatísticas que eu vou checar, o que eu tenho, o tempo que eu tenho para entregar o concreto para o cliente. Então, ela vai ter informações desde o dimensionamento até o concreto, a entrega do concreto, vamos dizer assim. Então, nós estamos falando de duas normas,
Nós estamos falando de duas normas, que uma tem mais a ver com o construtor e a outra com o produtor. Eu diria assim, ó, que uma começa lá no projeto, vão ter outras N's, mas